A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Estamos diante de mais uma passagem, mais uma mensagem revelada pelo Senhor, através do apóstolo João. E aqui ele vai falar nesse capítulo 12 sobre a mulher e o dragão. Nós vamos observar que esse no primeiro versículo ao qual João ele escreve diz: Viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças havia 7 coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho assim que nascesse. Então ela deu à luz um filho, um homem que dominará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 266 dias. Observamos que essa passagem, observamos que a sétima trombeta, lá no capítulo 11, falamos anteriormente, capítulo 11, no versículo 15, ela introduz a taça dos juízos. Mas nos capítulos intermediários, entre ali o 12, que nós começamos hoje, e o 14, João vê o conflito entre Deus e Satanás. Ele vê a fonte de todos os pecados, das maldades e perseguições e dos sofrimentos na terra. E compreende porque em breve deverá ser realizado a grande batalha entre as forças de Deus e de Satanás. Então, nesses capítulos, a natureza do mal ela fica exposta e Satanás é visto em toda a sua iniquidade. Essa mulher representa o povo fiel de Deus, que sempre ficou esperando o Messias, que sempre esteve à espera do Messias. E a coroa com 12 estrelas representa as 12 tribos de Israel. Então, Deus ele escolheu os judeus para si, e sua nação foi o berço do Messias. O menino é Jesus, que nasce de uma devota moça judia chamada Maria. O cruel rei Herodes imediatamente tentou matar o infante Jesus. Seu desejo de matar esse fiel recém-nascido, a quem considerava uma ameaça ao seu trono, foi motivado por Satanás, o dragão vermelho, que pretendia matar o Salvador do mundo. Então, a pompa do cenário celestial de Apocalipse 12 mostra que o nascimento humilde de Cristo na cidade de Belém teve uma grande importância cósmica. Então, o grande dragão vermelho, Satanás, ele tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas, ou diademas, que representa o seu poder e os reinos do mundo sobre os quais ele governa. Então, as estrelas que foram lançadas sobre a terra são geralmente consideradas como os anjos que caíram com Satanás e se tornaram demônios. De acordo com a tradição hebraica, a terça parte de todos os anjos do céu caiu juntamente com Satanás. Então, observamos que tudo isso já faz parte de algo que estava
a acontecer, algo que já estava, que era o nascimento de Jesus Cristo, né? Já apontava para o inimigo, para Satanás, a serpente, né? O dragão vermelho, já apontava para o nascimento de Jesus Cristo por uma mulher, né? Que nós sabemos que é Maria. Então, tudo isso já era um apontamento para as coisas futuras, para aquilo que iria acontecer e que está acontecendo ao longo, né, dessa nossa caminhada, ao longo que nós estamos examinando a palavra de Deus e observando os tempos, nós estamos vendo um cumprimento. No versículo 6, ele diz, versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, o deserto, ele representa um lugar de refúgio espiritual e de proteção contra Satanás. Assim como Deus ajudou a mulher a fugir para o deserto, nós também podemos ter a certeza de que ele oferecerá, né, segurança a todos os verdadeiros crentes. Satanás sempre ataca o povo de Deus, mas Deus mantém o seu povo espiritualmente, né, a salvo. Alguns experimentarão danos físicos, mas todos serão protegidos contra o dano espiritual. Deus não permitirá que Satanás se apodere das almas desses seus verdadeiros seguidores. Então, a proteção de Deus ela é certa, né? E o deserto aqui é um lugar representando um lugar de refúgio, aonde o Senhor muitas das vezes nos coloca, nos leva, né? Mas é um lugar preparado por Ele para que nós venhamos, né, estar ali por um espaço de tempo, e nesse espaço de tempo vamos sendo tratados, né? Então, muitas das vezes, muitos estão querendo tirar as pessoas do deserto, mas talvez foi Deus que colocou para um propósito muito maior, para guardar, cuidando, né, livrando. Quando nós vemos ainda, quando ele fala dos 1260 dias, né, que representou 3 anos e meio, né, representa o mesmo período de tempo durante o qual o dragão teve permissão para exercer sua autoridade, né? O que a cidade santa, Jerusalém, é devastada. Então, nós vamos entender que o alvo do inimigo sempre é o povo de Deus. E nós vamos ver que muitas coisas vão acontecer, né, na cidade santa, muitas coisas vão acontecer em Jerusalém. A gente vê as guerras em Israel, a perseguição, tantas coisas acontecendo, e isso vai intensificar. Tem coisas que vão acontecer lá que não vão acontecer aqui, mas lá nós vamos ver realmente a fúria do inimigo, já temos visto, contra o povo de Israel, contra o povo ao qual, né, o Senhor ali, né, Jesus, ele esteve ali, e ele, como alguém que viveu em Israel, viveu, né, ali naquele espaço geográfico, podemos dizer, ali as guerras estão travadas. Ali muitas guerras serão travadas, serão vistas por todo mundo. Mas também, da mesma forma que veremos muitas vezes a destruição, nós vamos ver a vitória de Israel, onde toda língua confessará que só o Senhor é Deus, onde todos verão realmente o quanto o Senhor, ele ama Israel, como Israel tem a Israel como a menina dos seus olhos. Nós lemos aqui no versículo 7 que ele diz, então houve a guerra no céu, Miguel e os anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiram, mas estes não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu, né? Esses eventos, ele cumpre a profecia registrada em Daniel, né? Capítulo 12, versículo 1, onde Miguel é um anjo que ocupa um posto elevado, e uma de suas responsabilidades é guardar a igreja de Deus, né? Muito mais aconteceu no nascimento e morte e ressurreição de Cristo, né, do que a maioria das pessoas geralmente pensa. Estava acontecendo uma guerra entre a força do bem e o mal, né? Com a ressurreição de Cristo ficou assegurada a suprema derrota de Satanás. Alguns acreditam que a queda de Satanás na terra aconteceu por ocasião da ressurreição ou ascensão de Jesus,
e que os 1.260 dias, né, 3 anos e meio, seja uma forma simbólica de se referir ao período entre o primeiro e a segunda vinda de Cristo. Outros dizem que a derrota de Satanás ocorrerá em meio a uma tribulação literal de 7 anos, logo após o arrebatamento da igreja, que precede a segunda vinda de Cristo. O início do seu reinado, que durante 1.000 anos, né, seja qual for o caso, né, nós devemos nos lembrar de que Cristo é o vencedor. Satanás havia sido derrotado por causa da morte de Cristo na cruz. Então é o ponto que nós devemos nos ater. Jesus, ele já é vencedor, né? E nós somos vencedores com ele. Versículo 9, ele diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que enganam todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Então o diabo, ele não é um símbolo ou uma lenda, né? É uma personalidade muito real. Originalmente, Satanás era um anjo de Deus, né, que devido ao seu orgulho se corrompeu. O diabo é inimigo de Deus e constantemente tenta impedir a sua obra. No entanto, ele está limitado pelo poder de Deus e só faz o que lhe é permitido. O nome de Satanás quer dizer acusador. Ele está ativamente procurando pessoas para atacar. Então, Satanás, ele gosta de perseguir os crentes que são vulneravelmente, né, em sua fé espiritualmente fracos, ou que se encontram isolados de outros crentes. Então, o inimigo, ele sabe onde atacar. Nós devemos fechar as brechas. Aqueles que estão vulneráveis espiritualmente, que estão brincando com o Senhor, que estão levando de qualquer maneira, o inimigo, ele sabe. Aqueles que estão vivendo isolado, né, não precisa de ninguém, que não são pessoas que estão vulneráveis ao ataque de Satanás. E muitos têm sido atacados. E muitos que se dizem ser servos do Senhor, que tem até um local, uma igreja onde está frequentando. Então nós devemos ter esse cuidado, estar firmado no Senhor, firmado em Cristo Jesus. Embora Deus ele permita que o diabo ele faça seu trabalho nesse mundo, tudo está sob o controle dele. E Jesus tem poder total sobre Satanás. Jesus o derrotou, quando morreu e ressuscitou pelos pecados do mundo. Um dia Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, eternamente amarrado, para nunca mais voltar a praticar as suas obras malignas. Enquanto isso, nós devemos estar vigilantes, precisamos estar realmente ligados no Senhor, buscando a cada dia ser cheio do Espírito Santo, não sentando nos banquetes, não sentando nas rodas dos escarnecedores, mas vivendo uma vida para o Senhor, porque o inimigo jamais, ele não está brincando de ser inimigo. E se alguém brinca de ser crente, vai ser pego pelo inimigo. Então não podemos mais, voltar atrás, recuar, achar que vai passar despercebido. Não vai, porque o inimigo até hoje ele está atacando Israel. O inimigo até hoje está tentando contra Israel, porque era a nação eleita, um povo escolhido, um povo separado por Deus. E até hoje eles sofrem perseguições. E vão sofrer muito mais. Nós vamos ver coisas acontecendo. Estamos vendo, mas vamos ver muito mais coisas acontecendo para cumprir-se a palavra de Deus. Então o inimigo ele não descansa. Ele continua atacando. Isso não é só com Israel, isso também é com a minha vida, com a tua vida. E quem já pisou, entregou a sua vida para o Senhor, é um caminho sem volta. Quem tenta voltar é pego no meio do caminho. Quem fica na retaguarda, quem vai ficando para trás, o inimigo ele vai pegando. Então que nesse dia nós possamos entender essa passagem. Não entender ela escatologicamente, de uma maneira que ficamos presos ao dragão, ficamos presos às imagens, tudo que está escrito aqui, mas que possamos entender o principal propósito desse livro. O principal propósito é nos revelar, o Senhor se revelar a nós e mostrar realmente que o inimigo ele continua perseguindo. Então que nós possamos, nesse dia, ficar com essa palavra. E que o Espírito Santo de Deus
Ele fale mais e mais no teu coração, e que você venha, nesse dia, se arrepender. Venha realmente se reconciliar com o Senhor. O Senhor te abençoe nesse dia.